O julgamento de participantes do 8 de janeiro, com penas extremamente severas, tem causado uma certa comoção na população. Mas as pessoas que estão se dizendo surpresa com esses resultados, nada mais estão fazendo que demonstrando o seu desconhecimento em relação à história do Brasil. Porque o Brasil, em todos os regimes que nós passamos, quando se sentiram ameaçados, puniram exemplarmente aqueles que consideraram líderes como forma de intimidar a população simpática a eles. Então vejamos, no Brasil colonial, a Inconfidência Mineira nem chegou a sair do papel, mas o seu líder foi condenado à pena capital e ao desmembramento. Na Conjuração Baiana, o resultado foi o mesmo, só que em vez de um, foram 4 líderes que sofreram esse tipo de punição. Na Revolução Pernambucana, também foi drástica e radicalmente reprimida. Saímos do período colonial e entramos no Império, e nós no Império tivemos 8 grandes revoltas contra o imperador. Todas foram punidas de forma draconiana e rígida. A única em que os seus participantes e líderes não foram punidos foi a Revolução Farroupilha, mas não porque o Império tivesse se tornado mais benevolente, simplesmente porque havia uma grande ameaça de invasão do Brasil através do Rio Grande do Sul, e por essa razão os líderes militares farroupilhas seriam importantes peças numa situação como essa, então por isso foram anistiados. Terminou o Império e veio a República, e o que nós vemos? Nós vemos que, com a renúncia de Deodoro, logo após a proclamação, pouco tempo depois da proclamação, com a renúncia do Deodoro, que então era presidente, assumiu Floriano Peixoto, rasgando a Constituição, porque ele deveria ter convocado novas eleições, mas não o fez. E isso determinou a revolta da Armada, que se estendeu à Revolução Federalista no Sul, que se tornou, no final, a mais sangrenta guerra civil que nós já tivemos, e ela só terminou quando Gumersindo Saraiva e Saldanha da Gama, os principais líderes militares, foram mortos. E os demais, então, fugiram para não terem um destino, no mínimo, semelhante. Acontece que, quando esse exército federalista subiu em direção ao Paraná, ele passou pela ilha do Desterro e foi feito um acerto com os habitantes para que a ilha não fosse saqueada e invadida. Só que quando essa empreitada foi malograda, eles retornaram para o Rio Grande do Sul, Floriano Peixoto achou que aquilo foi uma traição dos habitantes de Desterro, hoje Florianópolis, e mandou Moreira César para essa ilha para fazer justiça contra os colaboracionistas. Moreira César lá chegou e condenou a pena capital 300 pessoas da cidade de Desterro, sendo que, das executadas, uma delas, inclusive, era um veterano herói da Guerra do Paraguai que morreu abraçado no seu filho. Um detalhe importante, para vocês verem a dosimetria das penas, é que esse mesmo Moreira César, em 1884, havia participado do assassinato de um jornalista que frequentemente atacava o imperador e as Forças Armadas. E a punição que ele recebeu foi comandar uma tropa na longínqua província de Mato Grosso, onde ficou longe da capital por 5 anos, voltando com a República. E logo na sequência, o que a gente vê? Já morto Floriano Peixoto, agora presidente Moraes sendo o presidente, cria-se uma notícia fantasiosa de que Canudos seria um núcleo de formação antirrepublicana. E isso decretou ao seu final com a 4ª expedição, que aniquilou o arrabalde e a maioria dos seus habitantes. Então, se nós olharmos, eu vou parar por aqui, vai ficar muito longo, mas se nós olharmos o nosso passado histórico, nós vamos ver que o que nós estamos vendo hoje nada mais é que uma reprise de fatos ocorridos no passado, ou seja, penas severas e draconianas para todos aqueles que de algum momento, de alguma maneira, representaram uma ameaça real ou fantasiosa do regime vigente. Sempre foi uma regra que prevaleceu
no Brasil nessa hora, diferente dos crimes comuns. Penas intimidatórias. No Brasil, quem pode mais, chora menos.